A passagem de Daniel na cova dos leões é uma das histórias mais conhecidas e dramáticas da Bíblia, encontrada no livro de Daniel, capítulo 6. Ela demonstra a fé inabalável de Daniel e a intervenção milagrosa de Deus. Aqui está a narrativa resumida. Daniel era um judeu exilado na Babilônia que se tornou um dos principais governantes do Império Medo-Persa, que sucedeu o Império Babilônico. Ele era conhecido por sua sabedoria, integridade e, sobretudo, por sua fidelidade a Deus, mesmo em um reino pagão. A conspiração contra Daniel. Alguns nobres do reino, invejosos da influência de Daniel, conspiraram para derrubá-lo. Sabendo que ele era fiel a Deus, manipularam o rei Dário a assinar um decreto que proibia, por 30 dias, qualquer pessoa de fazer petições a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. A fé inabalável de Daniel. Daniel, ao saber do decreto, não hesitou. Continuou a orar 3 vezes ao dia, de joelhos, voltado para Jerusalém como sempre fizera. Daniel 6:10. Seus inimigos o denunciaram ao rei, que, embora estimasse Daniel, viu-se obrigado a cumprir a lei e ordenou que ele fosse jogado na cova dos leões. Antes, porém, o rei disse: "O teu Deus, a quem tu serves continuamente, ele te livrará." Daniel 6:16. O teu Deus, a quem tu serves continuamente, ele te livrará. Daniel 6:16. O milagre na cova. Durante a noite, Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, e Daniel saiu ileso no dia seguinte. Quando o rei foi verificar ao amanhecer, Daniel respondeu: "Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal." Daniel 6:22. A justiça de Deus. O rei Dário, aliviado e maravilhado, ordenou que Daniel fosse tirado da cova e que, em seu lugar, fossem lançados os acusadores e suas famílias, que foram imediatamente devorados pelos leões. Daniel 6:24. Em seguida, Dário emitiu um decreto ordenando que todos no reino tremessem diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo que salva e liberta. Lições da história. Fidelidade a Deus acima de tudo. Daniel não negociou sua fé, mesmo sob ameaça de morte. Proteção divina. Deus honra os que confiam nele, mesmo em situações impossíveis. Justiça e soberania de Deus. No fim, os ímpios foram julgados, e o nome do Senhor foi exaltado. Essa narrativa inspira coragem e confiança em Deus, mostrando que ele tem poder para livrar seus servos, seja de forma miraculosa ou sustentando-os na adversidade. Referência completa. Daniel, capítulo 6. Contexto histórico e político. Daniel era um idoso quando esse evento ocorreu, já com décadas de serviço no governo, desde o tempo de Nabucodonosor, na Babilônia. O império agora era Medo-Persa, sob o rei Dário, possivelmente Dário, o Medo, ou um título de Ciro, o Persa. Os inimigos de Daniel usaram artimanhas políticas para eliminá-lo, já que não podiam acusá-lo de corrupção. Daniel, capítulo 6, versículo 4. O decreto manipulador. A lei criada pelos nobres explorava a vaidade do rei. Por 30 dias, só ele poderia ser invocado como um deus. Na cultura persa, os reis eram vistos como representantes divinos, mas o decreto foi uma armadilha religiosa contra Daniel. A rotina de oração de Daniel. Daniel não apenas orou, mas manteve 3 hábitos marcantes. 3 vezes ao dia, uma disciplina de devoção constante. Salmo capítulo 55, versículo 17. De joelhos, sinal de humildade e submissão a Deus. Voltado para Jerusalém, lembrando o templo destruído e a esperança da restauração. 1 Reis, capítulo 8, versículo 48. Por que isso importa? Daniel não escondeu sua fé para se salvar. Ele preferiu a desobediência civil a trair a Deus, um exemplo de integridade inegociável. À noite, na cova dos leões, famintos. A cova era um poço ou caverna com feras selvagens,
usada como método de execução. O silêncio de Deus. Daniel não recebeu aviso prévio do livramento, mas confiou mesmo sem garantias. O anjo enviado. A Bíblia diz que Deus fechou a boca dos leões, Daniel 6:22, mostrando seu controle absoluto sobre a natureza. O rei Dário e a tensão Dário passou a noite em jejum e insônia, Daniel capítulo 6, versículo 18, mostrando seu afeto por Daniel. Ao amanhecer, ele correu à cova e chamou por Daniel com voz trêmula, esperando um milagre. Daniel, capítulo 6, versículo 20. O julgamento dos inimigos de Daniel. A lei persa incluía punição familiar coletiva. Daniel, capítulo 6, versículo 24. Um costume da época. Os leões que não tocaram em Daniel devoraram os acusadores, mostrando a justiça divina. Deus não apenas protegeu Daniel, mas inverteu o mal em juízo. Simbolismos e aplicações. A cova como Vale da Sombra da Morte. Assim como no Salmo 23, Daniel enfrentou a morte, mas Deus estava com ele. A cova representa perseguição por causa da fé, provações que parecem impossíveis. Os leões como inimigos espirituais, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, compara o diabo a um leão que ruge, mas Deus pode neutralizar suas ameaças. A fé que vence o medo. Daniel não sabia se seria poupado, mas obedeceu primeiro. Como os mártires em Hebreus 11, ele preferiu morrer fiel a Deus do que viver traindo-o. Lições para hoje. Deus não promete evitar todas as crises, mas sustenta na crise. Integridade pode custar caro, mas Deus honra os fiéis. A oração constante é uma arma poderosa. Nenhum poder humano pode frustrar os planos de Deus. Essa história não é apenas um contudo infantil, mas um chamado à coragem em um mundo que tenta silenciar os que creem. Assim como Daniel, podemos confiar. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões ainda livra hoje. Você já enfrentou uma cova de leões na vida? Como a fé te sustentou? Compartilhe nos comentários. Leia o capítulo completo. Daniel 6.